Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. De antemão, peço que aqueles que não se encontram inscritos se inscrevam no canal, compartilhem o canal, divulguem o canal e aqueles que já sabem que estão inscritos, verifiquem se ainda permanecem inscritos. E vamos, nesse vídeo, apresentar elementos dentro do texto bíblico que mostram claramente que não havia lei de fato entre os hebreus que fora dada ou deixada por Moisés. Ouvindo essas declarações assim, vocês podem dizer que loucura é essa, né? Mas vou provar para vocês que não havia lei alguma. Já tem um texto aí, já no canal, está para um data de lançamento, né? Com data de publicação. E apresento mais esse outro texto que mostram novos elementos que provam que de fato os hebreus não tinham lei. Digo, a lei que eles dizem que foi deixada por Moisés. É mentira. Essa lei de Moisés não era nada de lei, as leis contidas na Torá nada mais era que leis que eram conhecidas dos povos ao redor dos hebreus. Eles não criaram nada. Muito que fizeram mais tarde foram fazer pequenas adaptações a essas leis. Eles dizem que eram deles, né? Vamos lá. Os hebreus não receberam lei alguma de Deus algum. Os quando questionados do motivo de pessoas como Noé, Sete, Abraão, os pais de Moisés, Ló, Isaac e outros personagens bíblicos terem mantido relações sexuais com seus próprios parentes, eles afirmam que isso se deu porque não havia lei. Né? Uma das primeiras coisas que nós notamos que é esse comportamento incestuoso dos hebreus de manterem relações sexuais com seus próprios parentes. Né? O relato de Noé mostra claramente que os habitantes da terra surgiram a partir de relações sexuais entre os parentes. O Noé e seus conterrâneos teriam surgido também de relações sexuais entre seus parentes, porque eles vieram, supostamente, de Adão e Eva. Então, esses filhos de Adão e Eva tiveram que manter relações sexuais entre si e, por conseguinte, também com seus pais, para produzir ou gerar os habitantes daquela época, certo? Então, quando nós apresentamos e falamos isso, o que é a primeira argumentação de um crente? É dizer que na época desse pessoal aí, não havia lei. A lei, qual era a lei que eles falam? Não havia a lei de Moisés, porque a lei de Moisés vai ser dada lá no Monte Sinai, né, que o Deus hebreu chama Abraão da terra de Ur para a terra dos cananeus, e dele gera aqueles filhos todos e chegam ao Egito, do Egito viram escravos, e dessa escravidão saem do Egito com aquelas pragas fabulosas de Jeová e se dirigem ao deserto. E lá recebem as duas tábuas do testemunho e as leis, blá 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 blá, não é isso? É esse conhecimento que nós temos da forma como foi recebida ou dada essa lei pelo Deus hebreu aos hebreus. Então, a partir daquele momento é que os hebreus, têm as suas leis que diz que
que dizem que não se poderia um hebreu ter relações sexuais com seus parentes mais próximos, como pais, irmãs, ainda que fossem de pai ou mãe diferente, eles não podiam ter mais aproximação sexual com essas pessoas, um tio com a sobrinha e coisas do tipo. Então é com a instituição da lei no Monte Sinai que essas relações incestuosas de parentes se tornaram crimes, pecados na lei dos hebreus, certo? É isso que eles dizem. Ah, não, Ló teve relações sexuais com suas filhas porque não tinha lei. Ah, Moisés, os pais de Moisés, Moisés nasceu e seus irmãos nasceram de uma relação incestuosa. Um sobrinho, né? É tio e sobrinho. Moisés nasceu assim. O Noé, seus filhos, Sete, é, Canaã, né? Desculpa, o Cã, o Sete e o Jafé, né? Em Cã e Jafé, teriam mantido relações sexuais entre si e ter gerado as, as populações que hoje nós conhecemos. Então, eles justificam esses atos desses hebreus em virtude da ausência de lei, certo? A proibição de se manter relações sexuais com parentes só surge quando Jeová concede a Israel as leis do Antigo Testamento, no Monte Sinai, conforme já acabamos de falar. Continuam eles a afirmar, eles, os cristãos. Muitos, por não entenderem a Bíblia, acreditam nessa explicação esdrúxula e sem sentido. Certo? Vamos pensar um pouco. A lei foi dada aos hebreus através de Moisés, certo? Era a lei dos hebreus que supostamente determinava a proibição de se manter relações sexuais entre parentes. Não é verdade? Mas se os hebreus tinham essa lei, já que ela se destinava somente a eles, então como os outros povos seguiram essa mesma determinação que sequer chegaram a eles? Vocês pararam, já pensaram? Já pararam para pensar nessa questão? Existe essa mentirada de dizer que os hebreus tinham a lei que os outros povos não tinham. Todas as proibições que contida na lei judaica, na Torá dos judeus, os textos mostram que só eles tinham essa lei, porque só a eles foi dada essa lei no Monte Sinai, não tinha outros povos lá no Monte Sinai que o Deus hebreu se dirigiu e deu aquelas leis. Foi a nação de Israel, o texto mostra claramente, foi a nação de Israel. O povo escolhido de Deus era Israel, certo? Ainda que se fale que havia estrangeiros lá no meio deles, mas eles não eram de Israel. Não era esse povo que se destinava às leis dos hebreus. A lei que foi dada ali não era para esses povos. É tanto que o texto diz que Javé os diferenciava, eles eram um povo especial e que os outros povos viria esse povo como especial por causa dessa lei que teria sido dada. Certo? Então, mas se essa lei era exclusiva dos hebreus e ela dizia que não é permitido manter relações sexuais com parentes, então me diga, como é que os outros povos que não tinham lei nenhuma, já que foi esse Deus que deu a lei a eles, aos hebreus, então esses povos aqui, os pagãos não tinham lei, né? Então como é que eles deixaram de manter relações sexuais com seus parentes? E eles não tinham lei que dizia que era proibido, já que quem proibia era a lei dos hebreus. Por quê? Como é que se explica isso? Vocês pararam para pensar nessa questão? A lei dos judeus se destinava aos judeus, aos hebreus, e não aos pagãos. Os pagãos não tinham conhecimento da lei dos hebreus, entendeu? Então, eu repito, então, como os outros povos que não seguiram essa lei dos judeus, chegaram a determinar entre si que não era permitido ter relações sexuais com parentes. Percebe a mentirada que é essa questão da lei? Não existia lei nenhuma, né? Não receberam lei nenhuma.
Como os pagãos deixaram de manter relações sexuais com seus parentes, se eles não seguiam a lei de Moisés? Você consegue perceber a mentira por trás desses contos bíblicos e por aqueles que procuram defendê-los? Na verdade, os contos bíblicos foram escritos por pessoas que viviam numa época em que ter relações sexuais com parentes já era algo errado e considerado como pecaminoso por essa sociedade em que esses escritores viviam naquele momento que escreviam os seus contos. Eles repassaram as ideias que eles tinham de proibições, de pecado, aquela questão toda, de seu tempo, para os seus personagens em épocas passadas. Entenderam? Se só os hebreus tivessem essa lei toda moralista, que é pregoada pelas igrejas cristãs, então os pagãos era para viver o maior inferno, era a maior depravação, e era para eles estarem até hoje, era para estarem nessa depravação até hoje, já que eles não tinham lei, não foram entregues a eles leis nenhuma. O Deus hebreu não se apresentou a eles e nem determinou que eles fizessem as mesmas coisas que os hebreus faziam, de acordo com aquela lei que ele havia passado para eles. Entenderam? Não foi Deus algum que determinou essas restrições. Você consegue perceber isso? Vamos provar isso através de contextos bíblicos. Que os crentes, vocês podem notar que eu simplesmente não apresento aqui o texto e fico no texto isolado. Eu apresento o contexto, mostro a vocês a ideia do texto e a relação desse texto com todo o conjunto das leis dos judeus ou dos hebreus, bem como o seu contexto social e histórico, né? Justamente para que o crente não venha falar besteira, dizer que eu pego o texto isolado e falo coisas que não estão no texto, certo? Pois, se a lei surge com Moisés e ela, a partir dele, estabelece que ter relações sexuais entre parentes será errado, então podemos concluir que Moisés, de Moisés para trás, da época de Moisés para trás, não tem como alguém achar errado ou culposo manter relações sexuais entre parentes, não é mesmo? Entenderam o que eu quero dizer? Vou repetir. Olha, se os hebreus do tempo de Moisés só começam a saber que ter relações sexuais com parentes mais próximos de suas famílias, como tio com sobrinho, pai com filho, ou um irmão com a irmã, ou um filho com a concubina ou a mulher do pai, passam a ser coisas proibidas e consideradas pecados pela essa lei de Moisés, então, do tempo de Moisés para trás, que aconteceram essas coisas, ninguém poderá alegar que ter relações sexuais com esses parentes seja errada, seja algo errado. Entenderam? É tanto que Moisés vem Moisés surge de um relacionamento incestuoso. É uma sobrinha com um tio. Noé, como nós já falamos, também. Os filhos de Noé, Sem e Cã e Jafé, tiveram de manter relações sexuais entre si. Então, esse pessoal viveram no tempo da época de Moisés para trás. Então eles fizeram isso porque não tinham conhecimento, não tinham conhecimento dessa lei, que a lei não existia. Né? E essa é a justificativa que os crentes dizem, certo? Então, dentro dessa época, nenhum dos que iriam formar os hebreus podem alegar que ter relações sexuais com seus parentes seja algo errado. Você não pode pegar uma passagem do Gênesis, por exemplo, e ver Abraão falar que ter relações sexuais com a irmã é errado. Por quê? Porque não havia lei. Como é que ele vai dizer que ter relação sexual com a irmã é errado? Ele não pode falar isso naquela época, porque não tinha lei que dissesse isso. Nós não podemos pegar uma passagem lá do Gênesis e dizer que Isaac achou errado ter relações sexuais com uma prima, por exemplo, ou, ou, um, ou no caso Isaac pegar uma sobrinha, por exemplo, se tivesse, né? Lógico que não tem essa passagem no texto, né? Mas vamos supor que Isaac, por exemplo, poderia pegar uma sobrinha e imaginar que estivesse fazendo algo errado com ela. Tá entendendo? Ló, por exemplo, quando pegasse uma de suas filhas, ou as filhas pegassem
as filhas de Ló pegassem Ló e fizessem sexo, elas não poderiam achar que aquilo que estava fazendo com seu pai era errado. Porque não havia lei, certo? Por exemplo, no tempo de Abraão, não tem como alguém alegar que era errado manter relações ou estar casado com uma irmã. Naquele tempo, uma fome terrível atingiu a terra de Canaã. E Abraão foi obrigado a descer onde viveu como estrangeiro. Aproximando-se da fronteira do Egito, Abraão disse a Sarai ou Sara, sua mulher, você é muito bonita. Abraão falando para Sara. Quando os egípcios a virem, dirão, é mulher dele. Vamos matá-lo para ficarmos com ela. Diga, portanto, que é minha irmã. Eles pouparão minha vida e por sua causa me tratarão bem. Perceberam o relato aqui? Abraão disse que a mulher dele é bonita. Uma mentira, né? Deslavada isso, né? Por quê? Porque sabemos que Abraão nessa época já tem 76 anos. Sara era 10 anos mais nova que Abraão, ou seja, tinha uns 65 anos aí. Você acha que uma velha de 65 anos vai ser bonita aonde? Não estou desprestigiando, mas quer dizer, é, uma mulher com 65 anos nunca vai ser é, atrativa para vários homens. E o texto apresenta a Sara, uma velha de 65 anos, como com atributos de despertar interesses em homens jovens. Veja que absurdo, que mentira, é uma lenda, rapaz. Claro que isso é lenda. Uma velha surrada, peregrina, que não tinha terra, que o texto, de acordo com o texto, era peregrina, que ficava de terra em terra, procurando melhores lugares, melhores pastagens para viver, teria a pele ou o rosto, ou seria mais belas que as mulheres do Egito. Veja que absurdo. Tá entendendo? Não é essa a questão, lógico que eu estou trazendo para nós. Estamos analisando a questão da lei, certo? Só estou destacando ou realçando esse outro aspecto no texto, para mostrar que tudo na Bíblia é lenda, tudo mentira, né? Pois bem, nessa passagem, Abraão, com medo, com receio de ser morto, porque os egípcios, quando ele chegasse lá na terra do Egito, ele achava que o povo ia pegar a mulher dele, que era bonita, entre aspas, né? É lenda isso, é mentira. Ia matar ele e ia tomar a mulher dele. Aí o que é que ele sugere para Sara? Ele diz a Sara que é para ela não dizer que ela é mulher dele, mas sim que ela é irmã dele. Agora, por que Abraão sugeriu essa ideia para Sara? Dela de chegar lá e dizer para todo mundo que ela não era mulher de Abraão, mas sim sua irmã. Por quê? O texto nos diz, porque Abraão estava com medo de morrer. E o que isso nos mostra? Nos mostra que Abraão, ele sabia que os egípcios lá, quando ele chegasse no Egito, não iria matá-lo se soubesse que aquela mulher não era sua mulher, mas sim sua irmã. Entendeu? O que essa passagem nos revela? Ela simplesmente revela que mesmo no tempo em que não havia a suposta lei de Moisés, no tempo de Abraão não tinha lei, já havia a ideia de que manter relações ou estar casado com um parente, nesse caso, uma irmã, seria errado. Irmãos não se relacionavam sexualmente, entenderam? O texto nos diz que Abraão, sabendo dessa realidade, sugeriu para Sara que dissesse que era irmã. Por quê? Porque os egípcios, quando soubessem que eles eram irmãs, não imaginar que ele estava mantendo relações sexuais ou estivesse casada com a irmã. Entenderam? Veja que texto mal feito. O texto ele mostra que não havia lei. Não existia. Desculpe, não havia lei, não. Não. E embora não houvesse lei, como os cristãos sugerem que dessas práticas que os hebreus praticavam, foi no tempo que eles não tinham lei, nós vemos claramente aqui que na cabeça de Abraão
ele estava cumprindo uma lei. E Abraão sabia que os egípcios conheciam essa lei de que não se casava irmãos com irmãos. Tanto ele sugeriu que Sara dissesse que ela não era sua mulher, mas sim sua irmã, para que, para que os egípcios, quando soubessem dessa questão do seu relacionamento com Sara, não o matassem. Entenderam? O texto nos mostra claramente que é mentira essa história de dizer que proibição de casar irmãos com irmãos e outros relacionamentos vieram por determinação de Deus, de um Deus, e sobretudo no Deus hebreu. Já havia essas restrições lá no tempo de Abraão, conforme as suas palavras aqui nós notamos. Abraão, para evitar de ser morto, mandou que Sara dissesse às pessoas do Egito, uma terra pagã, que eles eram irmãos. Quer dizer, Abraão nos mostra que os egípcios não iriam matá-lo para roubar sua mulher se pensassem que entre eles, na verdade, houvesse uma relação sanguínea de irmãos. Porque para Abraão, irmãos não poderiam manter relações sexuais. Para ele, era errado, ou não era aceitável, né? Os egípcios, segundo o contexto, também compartilhavam do mesmo modo de pensar de Abraão. Então, como é que Abraão pensava assim se não existia lei? Como é que os egípcios, que eram pagãos, também iam pensar da mesma forma que Abraão, se não tinham lei, se eles não tinham lei? Percebe a mentirada? Ocorre que essa ideia jamais poderia estar presente na mente de Abraão, porque a proibição a proibição ou ter como repugnante relacionamento entre parentes próximos só apareceria milhares de anos depois, quando Moisés receberia a lei que proibia tais envolvimentos carnais entre parentes. Entenderam? Também era impossível que os pagãos, como Faraó e sua corte, achassem que entre irmãos não poderia haver relacionamentos conjugais, porque não havia lei hebraica alguma, e mesmo que houvesse, essa lei nunca que seria seguida e obedecida por pagãos como os egípcios. Então, como é que Abraão, repito, como foi que Faraó, segundo essa passagem, nos mostra que tinha a mesma ideia de Abraão, de achar que se ele tivesse se ele tivesse Sara como sua irmã, os egípcios entenderiam que eles não eram casados. Entenderam? Para evitar sua morte, Abraão preferiu mentir. Nós vemos um mentiroso, né? Que os crentes dizem que os servos de Deus não mentem, né? Vimos claramente que Abraão mentiu, um mentiroso. Para evitar sua morte, Abraão preferiu mentir e deixar sua mulher correr o risco de ser tomada como uma mulher de outro. Veja que a mentira, de consequência, poderia ter gerado essa mentira. Porque como os egípcios iam ver Sara como uma mulher solteira, iam querer ter, né, relações com essa mulher, já que essa mulher era linda assim, essa velhinha era tão linda assim, então iam querer ter relações com essa mulher. Então Abraão preferiu mentir a dizer a verdade e correu o risco de a mulher ser estuprada ou ir parar na cama dos egípcios. E isso aconteceu. Não foi para a cama, não foi parar na cama, né? Mas correu o risco de ir para a cama, porque os egípcios ficaram com tara na véia, certo? E aí é um exemplo clássico de que dizer que na Bíblia os, os hebreus não mentiam, que era proibido, e que eles seguiam um padrão de moral, esse negócio tudo é mentira, tudo mentira com essa furada. Estamos aí diante de uma mentira clara de Abraão. Mentira, mentira, não tem esse negócio de dizer, não, ele mentiu porque é, estava, em, estava em risco a sua vida. Sim, mas aí justifica mentir para ao ponto de um adultério, vamos dizer assim, acontecer entre Sara e um outro egípcio, que poderia pegá-la como
como mulher. Entenderam? E isso nos diz, toda essa história aqui de Abraão e a entrada dele no Egito, isso nos diz que naquele tempo não se respeitava matrimônio algum e nem leis morais alguma. Mulheres, ainda que pertencessem a outros homens, poderiam ser tomadas à força e ter seus maridos mortos. Abraão estava com medo de chegar lá, dizer que a mulher era dele, que era bonita, e os caras poderem chegar, matar ele, tomar a mulher para eles. Ou seja, o relato que quer nos apresentar que naquele tempo não tinha lei nenhuma. A mulher de um homem poderia ser tomada a qualquer hora por outros homens, assim eles desejassem. Percebem o que quer dizer o contexto? Você consegue compreender o que digo? Já ouviu alguns crentes, já ouvi, né? Já ouvi alguns crentes e judeus dizerem que havia as leis de Noé, que eram muito próximas dos comandos presentes na lei de Moisés. Veja que mentirada. Esses camaradas inventam de tudo. Quando você apresenta um argumento que desfaz toda a mentirada de crença deles, aí eles inventam uma nova mentira. Eles criaram essa ideia de que no tempo de Moisés, no tempo de Noé, não tinha lei. Mas existiam a tal das leis de Noé. Dizem até que eram umas 600. Veja que absurdo. Olha, falar de Bíblia e crença religiosa baseada na Bíblia só sai mentira. Aqueles que vão defender esse livro, que é uma mentira, eles só vão defender com base em mentiras. Vão inventar novas mentiras. Só que isso é mentira. Essa questão de lei de Noé. Entenderam? Não havia lei alguma. A primeira vez que o termo lei aparece no contexto do Velho Testamento, como comando proibitivo e impositivo, é no tempo de Moisés. Antes de Moisés, portanto, não havia lei alguma. E repito, ainda que finjamos acreditarmos nessa mentira dos crentes de que havia leis de Noé antes mesmo de Moisés, isso não explicaria como que pagãos viam como errado haver relacionamentos entre parentes, já que as leis de Noé também só poderiam ser de conhecimento dos hebreus. Entenderam? E mais, se havia leis de Noé, como é que o mundo foi povoado após o dilúvio por meio dos descendentes de Noé, no caso dos filhos, né, dos descendentes dos filhos de Noé, que supostamente conheciam essas leis, e mesmo assim o mundo antigo era repleto de pagãos e desconhecedores dessas leis. Como é que se justificaria? Não havia a lei de Moisés, mas havia a lei de Noé naquela época, sim. Mas o mundo foi povoado com os descendentes de Noé, certo? Então, esses descendentes tinham conhecimento dessas leis de Noé. Então, como é que surgiu entre esses descendentes proibições de ter relacionamento entre parentes? Como foi que surgiu essa ideia, então? Já mesmo na época que não tinha lei. Se supõe que não tinha lei. A lei que existia era a lei de Noé. Se havia a lei de Noé, então todos tinham conhecimento. Os filhos, os descendentes que vieram de Sem, Cã e Jafé, teriam de ter conhecimento das leis de Noé. Entenderam? Os cananeus vieram de Cã, que eram dos filhos de Noé. Então, como é que esses cananeus não tinham conhecimento nenhum? Tanto que são acusados de imorais, de violadores, de seus parentes, de eles terem relações sexuais com seus próprios parentes. Então, como é que esses cananeus não tinham esse conhecimento dessa lei de Noé? Fala sério. Não tá vendo que isso é mentira? Se o Deus hebreu afirmava que estava dando a lei aos hebreus justamente para que eles não seguissem o comportamento dos cananeus e outros pagãos, como então esses povos deixaram de se relacionar com seus parentes se eles não seguiam e não tinham lei de Deus hebreu algum? Explique como é que foi possível. Deus hebreus está ali no seu mundinho fechado, que só eles conheciam a lei, suposta lei, e o mundo ao seu redor não tinha lei nenhuma
e mesmo assim se mantiveram como se tivesse a lei dos hebreus que proibia parentes ter relações sexuais entre si, em geral. Explique como é isso foi possível. Como é que povos como chineses, japoneses e outros que nunca ouviram falar de Jeová, mas se supõe que vieram dos descendentes de Noé, como é que esses povos, chineses, japoneses e outros que nunca ouviram falar de Jeová e muito menos de Velho Testamento ou escrituras hebraicas, já há milhares de anos os integrantes dessas sociedades não mantinham relacionamentos em parentes? Como é que eles começaram a não permitir essas aproximações de parentes entre si? Vocês não tinham conhecimento dessas leis hebraicas, nem de lei de Noé, nem de coisa nenhuma. Conversa furada, rapaz, tinha lei nenhuma. As leis que os hebreus seguiam eram as leis que eram comuns da época. Como são inocentes os pobres crentes. Não passam, não pensam, só repetem um discurso ingênuo e sem sentido. São verdadeiras ovelhas que são preparadas exclusivamente para serem tosquiadas e abatidas. Ainda podemos demonstrar farsa bíblica elaborada por seus escritores quando olhamos atentamente para o caso de Noé e Ló. Vejam, no tempo de Noé, segundo a Bíblia, também não havia lei, ainda que os crentes digam que havia a lei de Noé, certo? Mas vamos nos centrar nessa questão. No tempo de Noé não havia lei pregoada por Moisés por volta do ano 1500, 1600 antes de Cristo, certo? Ou 1200, né? Ali, antes de Cristo. Então, no tempo de Noé, segundo a Bíblia, também não havia lei alguma que proibisse que alguém mantivesse relações com seus parentes, certo? Tanto que os parentes de Noé tiveram relações sexuais entre si, provando que não havia lei entre eles, não havia lei porcaria nenhuma, a lei de Noé, certo? Tanto que o Deus hebreu aparece dando ordens para que Noé e seus filhos mantenham relações sexuais, né? Mostrando que não havia lei, pois o Deus hebreu aparece dando ordem para que Noé e seus filhos se multipliquem e povoem a terra. Mas como é que eles iam se multiplicar e povoar a terra? Mantendo relações sexuais entre si, para que povoem a terra novamente por causa do estrago provocado pelo dilúvio, certo? Então, notamos que a lei que havia era essa. Os parentes meter brasa entre si e ter relações sexuais. Ou seja, um bacanal ou um incesto geral, certo? Porém, nesse conto diluviano, nessa lenda, podemos notar uma outra discrepância temporal e contextual. Outras, né? Temporal e contextual. Quando Noé toma um porre, essa história de Noé é conhecidíssima, não é? Todo mundo conhece a história de Noé. Noé toma um porre de vinho e fica bêbado. Dois de seus filhos evitam entrar em sua tenda para não o ver nu, certo? Eles preferem entrar de costas para então cobrir a nudez do seu velho pai. O velho estava de bunda para cima, peladão. Mas como isso poderia ser possível? Vocês entendem essa história? Noé tomou um porre de vinho pesado. Diz que ele plantou um vinhedo, né, e tomou um vinho. Engraçado vocês lerem essa história dentro da tradição judaica. É uma palhaçada. É uma palhaçada.
Tudo bem. Então, Noé tomou um porre, ficou bêbado, aí dormiu. Aí teve um filho dele, um dos filhos dele, que entrou na tenda e fez uma bagaçada lá qualquer com Noé. Ninguém sabe o que foi. Ninguém sabe se esse filho dele fala, né? Do filho. Ninguém sabe se botou o dedo na bunda do velho. Ninguém sabe se o velho foi estuprado, né? O garotão lá, ninguém sabe. Vai ver que não tinha mulher ainda, muitas mulheres, né? Pegou e fez uma bagaçada lá na bunda do velho. Né? O velho, quando acordou, ficou sabendo dessa papagaiada, né? Mas a história não é essa, certo? O importante é que Noé tomou um porre e os filhos ficaram sabendo desse porre dele, que ele estava lá nuzão lá dentro da tendazinha dele. E foram de costa. Veja o respeito que eles tinham com o velho. Para não ver a nudez do velho, entraram de costa, segurando panos para cobrir a nudez do velho. Só para não ver o velho nu, porque era muito respeito. Podiam ver o velho nu. Mas como isso poderia ser possível? Não havia leis que proibia de filhos verem a nudez de seus pais. Entenderam? Esse texto de Noé nos mostra um conceito que só poderia haver no tempo de Moisés. Porque no tempo de Moisés, de acordo com a lei que o Deus hebreu supostamente dá a eles, é que proíbe que os filhos vejam a nudez de seus pais. Ainda que o texto lá diga que a nudez ali, ver a nudez se refere a ter relações sexuais, mas ela também envolve ver a nudez literal, física, né, partes íntimas de seus parentes, certo? Então me diga, como é que esses filhos de Noé tiveram esse pudor todo, já que nessa época não havia lei que dissesse que ver nudez de parentes de parentes era algo errado, pecaminoso, uma falta de respeito. Diga, a história é tão mal feita que como é que... Veja um outro ponto. Ah, tá. Os filhos tinham vergonha de ver a bunda velha do pai, né? É tanto que entrar de costa com um paninho para jogar na bunda do pai para não ver a bunda do velho. Mas na hora de transar com seus filhos não tinha vergonha, porque esses filhos de Noé, que entraram para cobrir a bunda velha do pai, eles pegavam as filhas, as sobrinhas e transavam. Porque a lei do Deus hebreu dizia o quê? Crescer e multiplicar e para povoar a terra. Depois do dilúvio, eram os filhos de Noé que iam ter relações sexuais com seus parentes, com seus filhos, com suas sobrinhas, com suas primas, para povoar a terra. Aí aqui vem essa palhaçada e diz que os caras estavam com tanto respeito e com tanto respeito com o velho, que não podia ver a bunda do velho, e entraram de costa para cobrir a bunda do velho. Mas na hora de transar com as sobrinhas, com as primas, com as filhas, não tinha vergonha. Veja que absurdo, que ridícula essa história. Sem falar como eu falei, sem falar o que eu falei, que como é que eles poderiam ter esse pudor de respeito se esse pudor de respeito só vai ser fixado, estabelecido lá na época de Moisés? É tanto que os crentes dizem que eles faziam essa presepada toda de manter relações sexuais porque não tinham lei. Mas aqui nós vimos os personagens se comportarem como se eles tivessem a lei de Moisés. Entenderam? E é esses fatos, veja que esse fato aqui é similar à questão da ideia de Abraão, quando pediu para Sara fingir que era ser sua irmã. E os caras estão se comportando, esses personagens se comportam como se tivessem leis. E o que isso nos sugere, isso nos prova? Que não tinha lei nenhuma de Moisés. As leis que Moisés vai apresentar são leis que esses povos já tinham, e que não era exclusividade dos hebreus. Entenderam? O comportamento dos filhos de Noé não tem sentido e mostra que quem escreveu esse conto já tinha em sua mente que ver pais nus era algo errado. E isso coloca o escritor que escreveu esse conto em um tempo posterior ao de Moisés. Entenderam? A história não é tão mal feita que o escritor diz que os filhos preferiram cobrir o velho pai de costas, porém o texto deixa claro que havia ordem para que pais transassem ou trepassem
com filhas, sobrinhas, netas e qualquer parente. Que moral é essa que esses dois filhos têm? Se quando eles mantinham relações com suas filhas, eles descobriam a nudez de seus próprios filhos. Perceberam a papagaiada? Só pessoas que não pensam, que lê o texto. Como eu sempre digo, os cristãos eles leem texto de forma linear. Eles não param para pensar. Eles não analisam as situações. Aí eles vêm e dizem que o ateu, ou similar, ou afim, apresenta texto isolado. Vocês não sabem interpretar texto, não. Vocês não analisam o contexto. Vocês só pegam o texto isolado. Sendo que, sendo que essa acusação se encaixa ou cai como chapéu para eles e não para os ateus. São eles que pegam textos isolados e falam um monte de besteira com base nas suas crenças. O escritor ou os escritores do livro de Gênesis são pessoas de uma época ou de um tempo mais moderno, pessoal. Isso é lenda. Os cara lá num tempo mais distante escreveram como se esses personagens estivessem no tempo passado. E a essas pessoas aplicaram as leis de sua época. E isso serve, portanto, de prova de que Moisés não escreveu relato algum dos livros que lhes são atribuídos, como de sua autoria. Moisés não escreveu porcaria nenhuma, como eu já falei em outro vídeo. No vídeo que eu digo, os cinco primeiros livros, ou Pentateuco, não foram escritos por Moisés. E lá eu mostro quais são as razões e os motivos pelos quais nós podemos concluir ou tirar essa conclusão. E agora, nesse outro vídeo, eu mostro novamente que Moisés não escreveu porcaria nenhuma, de lei alguma. Por quê? Porque aquelas descrições ou aquelas prescrições contidas na Torá ou na lei dos Hebreus, dada lá no Monte Sinai, nós vemos que pessoas em tempos anteriores já vinham aplicando-as. E eu vou fazer um outro texto que mostra a presença dessas leis na cultura de outros povos. Ou seja, é tudo mentira. Os hebreus simplesmente copiaram leis que era comum entre os povos ali e passaram para os seus textos dizendo que era exclusividade deles. No caso de Ló, veja esse outro caso. Olha. No caso de Ló, também vemos a preocupação de suas filhas em primeiro embebedá-lo, para só então se deitar com seu próprio pai. Mas por que as filhas de Ló se preocupariam, já que em sua época não havia lei que proibisse que filhos tivessem relações sexuais com seus pais? Entenderam? Por que essas duas filhas de Ló, depois que os anjos chegam lá e destroem as cidades de Sodoma e Gomorra e as cidades aos seus arredores, certo? Por quê? Essas filhas ficariam assim com pudor de chamar o pai para dar uma, já que não havia proibição, não tinha lei. Por que elas ficariam com pudor de ter relações sexuais com o pai? Nós sabemos que havia esse pudor, por quê? Porque o texto diz que elas embebedaram o pai para manter relações sexuais. Para primeiro manter relações sexuais, elas tiveram que embebedar o pai. O pai não se dá conta de seus atos. Ou seja, elas estavam vendo aquela relação que elas pretendiam ter com o pai como algo errado, pecaminoso. Mas isso não poderia estar se passando na mente dessas filhas de Ló. Porque na época das filhas de Ló, repito, não tinha lei que dizia que manter relações sexuais com seus parentes, por exemplo, uma filha com um pai, ou um pai com uma filha, era proibido. Essas proibições só vêm na lei de Moisés. E o tempo de Ló é muito tempo atrás do tempo de Moisés. Entenderam? É uma farsa esses relatos da Bíblia, pessoal. Se conscientize disso. É uma farsa. Os relatos da Bíblia são farsas, são montagens. Esse livro não tem nada de sagrado. O autor desse livro não é Deus algum.
Se não havia lei, não teria nenhum problema. E é aqui que vemos a face desmoronar. Porque podemos dizer assim, porque o escritor dessa passagem deixa transparecer para qualquer pessoa que a leia que, que os filhos ter relações sexuais com seus pais é algo errado e pecaminoso. Dessa forma, ele, ele diz que as filhas tiveram que enganar seu pai e embebedá-lo. E ainda veremos que os filhos gerados desse relacionamento desnatural e imoral entre Ló e suas filhas serão considerados os povos, né? E ainda veremos que os filhos, é isso mesmo. E ainda veremos que os filhos gerados desse relacionamento desnatural e imoral entre Ló e suas filhas, esses filhos serão considerados povos pagãos e amaldiçoados pelos escritores do Novo Testamento ou do Velho Testamento. Os filhos que nascem dessa relação incestuosa de Ló e suas filhas são os Moabitas e os Amonitas, os filhos de Amon, certo? Esses povos serão inimigos constantes, serão povos pagãos, adoradores de ídolos e inimigos ferrenhos do povo de Israel. Entenderam? Mostrando o contexto que aquele ato, né, da filha ter relações com o pai era errado. Só que, como nós dissemos, isso não condiz com o contexto ou com a situação da época, ou da suposta época que eles são inseridos, né? Ló e suas filhas. Comprovando que quem escreveu os contos não foram pessoas da época em que eles supostamente teriam acontecido. Tá entendendo? Foram pessoas de um tempo muito distante dos fatos narrados, né? Dos fatos narrados, estou dizendo que não dos fatos que aconteceram, que isso aí pode nem ter acontecido. Essa relação de Ló com suas filhas, pode nem ter acontecido. Eu já expliquei em um vídeo anterior que os hebreus eles gostavam de discriminar ou imputar falhas aos seus inimigos em seus textos. Eles apresentavam as origens desses povos que são seus inimigos com origens do tipo pecaminosa, vexatória. Por exemplo, os povos de Moabe e de Amon, como eram inimigos desses judeus, dos hebreus, eles deram essa origem para eles como oriunda de relações imorais. Vocês queriam desmoralizar os seus inimigos, entendeu? Aí passaram para os seus textos, ou suas histórias, que esses povos vieram de atos imorais. Por isso que Abraão, os filhos de Noé e as filhas de Ló se comportam como se já conhecessem a lei de Moisés. Por quê? Porque os escritores que lhes dão vida levaram para esses personagens as leis que eles conheciam de sua época. Os escritores desses contos esqueceram-se desses detalhes. Eles criaram essas histórias, porém colocaram falas em seus personagens de pessoas que pensam segundo as normas comportamentais do tempo em que eles, os escritores, viviam e não do tempo em que história hipoteticamente se passava, em que a história, né, que eles contam, hipoteticamente se passava. É o chamado erro de sincronismo. É algo parecido como se um escritor dos anos 40 escrevesse em um de seus contos que suas histórias foram escritas com o uso do processador de texto Word. Entenderam? Portanto, o texto que acabamos de analisar, eles nos prova que Moisés não escreveu livro algum. As proibições contidas no Velho Testamento já eram conhecidas
Essas profissões já eram conhecidas por todos os povos, não eram a exclusividade dos hebreus. Terceiro, Jeová algum entregou lei alguma para os judeus. É tanto que nós vemos povos também tendo conhecimento dessas leis. Os egípcios, lá no caso de Abraão, sabiam que era proibido irmãos, ou consideravam que era errado os irmãos terem relações entre parentes. As histórias bíblicas são lendas misturadas a um ou outro episódio, pessoal. É tudo lenda, tudo mentira. Entenderam? Não se pode achar que essas histórias são fatos, são verídicos. Isso são lendas. Os cristãos, coitados, são enganados direto. Os seus pastores, seus líderes, não querem que as pessoas leiam esses livros e procurem questioná-los, entender os seus contextos de fato. Preparam um roteiro para eles e leem a Bíblia só para enganá-los. E os coitados pensam que estão lendo os textos de acordo com o contexto. É isso aí, pessoal. Dê seu like, seu dislike, se for o caso. Compartilhe, divulgue o canal. Olhe se vocês ainda estão inscritos de fato. E repito, compartilhe, divulgue o canal. Dê seu like ou seu dislike, se for o caso. Comentem. Eu sempre acompanho os comentários. Respondo muitos. Quase poucos. Dificilmente deixo de responder alguns. Certo? A maioria eu respondo todos os comentários que fazem. Ou com um like, ou com outro like, geralmente com outro like, né? Dando o okzinho. Ou se forem apresentadas questões, questionamentos, ou mesmo acréscimos, né? Que eu deixei de considerar, eu comento lá também, certo? Então é isso aí, pessoal. Até a próxima.